Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Uma dieta equilibrada baseada em hábitos alimentares tradicionais que privilegia produtos locais e da época, produzidos, são algumas das características da ecogastronomia. É este o tema da Sociedade Civil de hoje. No programa de hoje sobre ecogastronomia, damos-lhe a conhecer um projeto de desenvolvimento agrícola promovido pela Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal. Mas não ficamos por aqui. O Oceanário de Lisboa, mais à frente neste programa, alerta para as espécies de peixe em risco e o tamanho ideal de consumo. Vamos então neste programa saber o que é ecogastronomia, quais são as suas potencialidades, de que forma é que ela pode ajudar a nossa alimentação. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Margarida Silva, bem-vinda, é professora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Vamos começar pelo princípio, o que é a ecogastronomia? Boa tarde, Eduardo, é um prazer estar aqui. A ecogastronomia tem 2 partes na palavra, percebe-se bem. A gastronomia é a arte de produzir e apreciar boa comida. A partícula eco tem a ver com a preocupação ecológica, económica, mas também gastronómica, no sentido de culinária, da história, da cultura de cada região, aquilo que é único para cada comunidade e que deve ser valorizado em termos alimentares. Portanto, comer o que é bom, mas ao mesmo tempo que é sustentável ambientalmente, é isso? Exatamente. É curioso perceber que a ecogastronomia surgiu em Itália quando a cadeia de restaurantes de fast food, de alimentação rápida, McDonald's, chegou lá. Entrou com grande fanfarra, abriu um restaurante no Paço de Espanha, que é uma zona muito nobre da capital, de Roma, e houve grandes manifestações. As pessoas sentiram que havia ali qualquer coisa que se estava a perder. E, portanto, as pessoas iam para lá comer pratos tradicionais italianos. Havia manifestações de pasta e pizza. E foi aí que as pessoas que tinham este tipo de preocupações de evitar a massificação, a homogeneização, a normalização alimentar que a alimentação industrial traz, foi aí que elas se conheceram e se organizaram. E, portanto, foi no final dos anos 80 que então, é um conceito relativamente recente. Exatamente. A ecogastronomia é uma espécie de slow food, não é? Um contraponto ao fast food. Ecogastronomia é o conceito, slow food é o nome da associação que surge, de facto, como oposição à fast food. Portanto, a comida lenta... Que é um conceito em si também. Exatamente. É um conceito parecido também com o de junk food, que é comida de lixo, que não é muito diferente da fast food. Ou seja... Então, o que é que distingue a junk food da fast food, já agora? É a quantidade de lixo que lá está. De lixo? Exatamente. Como? A comida rápida, portanto, aquela... Quando a gente vai e está tudo pronto a comer, é comida que não nos faz esperar, e daí o termo rápido. Mas quando a comida começa a ter mais de laboratório do que de campo e de mar... Comida muito processada, é isso? Altamente industrializada, com montes de aditivos, com substâncias que não têm nada a ver com as nossas necessidades nutricionais, mas que têm mais a ver com as especificidades da indústria. E comida também tão normalizada que nós podíamos estar em qualquer ponto do planeta, a comida ia ser igual, ia ter exatamente o mesmo sabor, e se a esquecermos no bolso durante um ano e depois a encontrarmos, vai continuar a ter o mesmo sabor e o mesmo aspecto. O Ricardo Marques é da Quercus, bem-vindo à Sociedade Civil. Obrigado, o que é que a ecogastronomia pode fazer pelo ambiente? Pode fazer muito. A alimentação é se calhar um dos grandes campos em que nós podemos agir. A sociedade pode agir muito através da alimentação. Já ouvi dizer que se pode mudar o mundo através do prato. E realmente... E concorda com isso? Ou é um exagero? Não, eu concordo, porque a alimentação e a agricultura é das atividades humanas que mais impacto tem sobre o nosso planeta, sobre o ambiente. E, portanto, nós podemos votar 3 vezes ao dia nas 3 refeições que fazemos. Podemos agir de forma em prol do ambiente através das refeições que fazemos, das opções que fazemos. E, portanto, a ecogastronomia
e outros conceitos associados, lá está já mencionado o slow food, a reação à comida que veio sendo introduzida, comida rápida, comida lixo, ou comida com muito de laboratório, que vem de práticas agrícolas que não têm respeito pelo ambiente, são realmente movimentos, são tomadas de consciência por parte da população que podem realmente fazer muito. E é interessante também, já se falou do McDonald's e se calhar o McDonald's é um dos grandes exemplos e foi realmente o início não só da alimentação rápida, mas também o início da aplicação de um pensamento fabril e industrial a todas as atividades humanas, inclusivamente à agricultura. E então a agricultura depende muito da natureza, portanto, no fundo, usa a natureza para produzir o nosso alimento. E nós, no fundo, nessa altura, no nascimento do McDonald's, é que também vem uma imposição à natureza de uma doutrina fabril. Ou seja, pegamos num meio natural e dissemos, não, vamos tornar isto altamente eficiente, portanto o solo deixa de ser um ecossistema, passa a ser um mero suporte da planta, a planta precisa do quê? De água, destes nutrientes, então vamos fornecer exatamente isto e nada mais, e vamos produzir só uma planta em centenas ou milhares de hectares e, portanto, reverter por completo a noção de ecossistema, a noção de natureza. Portanto, foi um investimento numa atividade intensiva, não é? Pois, uma atividade e capaz de esgotar intensiva. os recursos na prática. Sim, sem respeito pelo funcionamento da natureza e que, no fundo, teve sucesso na perspectiva de redução de custos, de redução de mão de obra, de produção de mais alimento, mas um sucesso que é imediato. Portanto, de qualquer maneira, esta consciência começa a existir em relação aos alimentos mais tradicionais, nascidos de uma agricultura mais sustentável. Não vou melhor ainda sobre o fast food e o junk food, pois não? Pois, há um grande caminho a percorrer, ainda se sente que há muito caminho a percorrer nesse sentido, que uma pessoa nota que as massas, não é, a população acorre aos supermercados, que cada vez parece existir mais comida embalada, mesmo comidas tradicionais cada vez parecem surgir mais embaladas e com mais conservantes para durarem mais tempo. E sim, sinto que ainda há um grande caminho a percorrer para as pessoas valorizarem efetivamente a comida tradicional, a comida local, a comida menos ou pouco ou nada processada. Ainda é um grande caminho a percorrer, sim. Nuno Félix Teixeira, bem-vindo. É professor e é consultor de macrobiótica, faz parte da delegação do Porto do Instituto Macrobiótico de Portugal. Macrobiótica e ecogastronomia não são a mesma coisa, ou melhor, a macrobiótica não entra dentro da ecogastronomia, ou entra? Tem algum tipo de ligação? Boa tarde, em primeiro lugar. Entra. Aliás, são perfeitamente compatíveis nesse sentido. Não sei se era essa a compatíveis, questão. mas diferentes. Compatíveis, sim, com algumas nuances. Vou perguntar de outra maneira. A macrobiótica é ecogastronomia? A alimentação macrobiótica rege por alguns princípios que são idênticos aos princípios da ecogastronomia. Grande parte deles, sim. O facto de haverem alimentos pouco processados ou nada processados, alimentos escolhidos na temporada, na época, na estação, e da região onde a própria pessoa habita, por exemplo. São conceitos que acabam por fundir e favorecer mais uma vez o meio ambiente. A macrobiótica também preconiza que quanto mais se favorece o meio ambiente, mais se favorece o próprio indivíduo. Aliás, a própria distinção entre indivíduo e ambiente é uma distinção muito, digamos, ocidental e relativamente moderna. O dizermos nós e a natureza cria uma certa distinção, não é? É algo que, por exemplo, no Oriente não existe assim tanto. Nós, na natureza, fazemos parte, é um pouco isso. A macrobiótica segue os mesmos tipos de princípios no sentido de criar mais saúde do homem e do planeta, porque estão indissociadas. E quer explicar-nos o que é a macrobiótica? A macrobiótica é uma filosofia de vida
que procura trazer para o homem, neste caso, e para o planeta o máximo de liberdade possível, digamos assim. Essa liberdade será obtida quanto mais saúde a própria pessoa tiver e neste caso, quanto mais saúde o planeta tiver. Se o planeta estiver doente ou enfermo, a própria pessoa terá mais dificuldades em manter o seu equilíbrio, digamos assim. Dessa forma, uma das formas de nós afetarmos mais diretamente a nossa saúde é efetivamente através da alimentação. Os alimentos e aquilo que o Ricardo falava há pouco, aquela votação diária que nós fazemos de 3 vezes por dia pelo menos, acaba por influenciar em muito a qualidade do nosso sangue, efetivamente. Dizemos muitas vezes que comer é o ato mais íntimo que temos para connosco próprios e muitas vezes não pensamos nisso. Há quem diga que somos aquilo que comemos, não é? Completamente, sim, completamente. Não na totalidade, não nos 100%, digamos assim, mas a verdade é que aquilo que nós comemos, ao fim de X horas, acaba por se transformar em nós próprios. E muitas vezes não temos essa consciência. Eu acho que este conceito de ecogastronomia e de uma alimentação mais integral, para formar também seres humanos mais íntegros, acaba por nos tornar mais familiarizados com o nosso corpo e, ao mesmo tempo, com o ambiente à nossa volta. E esse estado de equilíbrio entre o nosso corpo e o ambiente à nossa volta é que promove a tal saúde que nós tanto procuramos, a maior parte das vezes. João Madaleno, bem-vindo à sociedade civil. É membro da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, a ANCOSE, e está connosco também através da Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal. Até que ponto estas preocupações que foram surgindo, estes movimentos de que se falava aqui agora, de alguma preocupação com a qualidade daquilo que comemos e a forma como esses produtos são produzidos, tem influenciado também os produtores? Ou seja, até que ponto é que sentem o impacto desta reação ao fast food e ao junk food e até que ponto é que isso está a modificar também a forma como produzimos, quer o gado, quer também os nossos produtos agrícolas? Bom, Tomás, boa tarde e obrigado pelo convite. Eu acho que aquilo que hoje o conceito aqui apresentado pela professora Margarida é de alguma forma aquilo que são as práticas que foram trazidas de geração em geração. E, portanto, aquilo que nós estamos a falar na Serra da Estrela para as produções de quinta, e é nessa qualidade que eu venho enquanto representante desses produtores, é aquilo que se fazia e que deu provas que é sustentável até agora. Sustentável porque criou gerações. Ou seja, aliás, este conceito de ecogastronomia parece que está muito próximo daquele que é o conceito de agricultura, enquanto atividade humana para a produção de alimentos, mas deixando sempre a possibilidade para as gerações vindouras de continuarem a fazer o mesmo. Portanto, aliás, o que se liga também com o conceito de segurança alimentar. Há a ideia de segurança alimentar que é só a inocuidade do alimento. E segurança alimentar é também a disponibilidade do alimento. Obviamente que tudo isto é reflexo... A disponibilidade em que sentido? Ter o alimento, não é? E nesse sentido, estas duas, que é a mesma, que é a segurança alimentar, é reflexo de uma qualidade ambiental. Ora, alimentos, no caso, o queijo Serra da Estrela, que tem 2000 anos de história relatada, é efetivamente seguro, porque conseguiu continuar a ser produzido. E é produzido ainda de acordo com métodos tradicionais, imagino que com algumas alterações que foi preciso introduzir, nomeadamente ao nível da forma como era manipulado o produto, não é? Porque as tecnologias também evoluíram, ou não? Naturalmente. Há algumas... eu estou a falar aqui de unidades de produção de quinta. Então é capaz de ser melhor explicar-nos o que é isso, unidades de produção de quinta, desde a produção? Ou seja... Eu primeiro gostava de distinguir aquilo que é queijo na Serra e queijo Serra da Estrela, não é? E o queijo Serra da Estrela ainda tem uma identidade, ou seja, está associado à criação de ovinos, a ovinos de uma raça autóctone, que por acaso, ou que não é por acaso, que também se chama Serra da Estrela, não é? Porque foi criada ali, foi dado, como todas as outras raças, são produto da criação do isolamento, não é? E onde, por mecanismos vários e pelo tempo, pelo isolamento e pelo tempo, os animais ficaram bem adaptados àquele espaço. Portanto, temos já uma raça e temos um alimento com nome, não é? Com história. E, portanto, eu gostava aqui de distinguir, e era essa
que há queijo feito... queijo, e quando há queijo também, antes de haver queijo, há um outro alimento que é também um laticínio, eu digo que é um laticínio, que é o borrego de leite. Não é? Portanto, nós para termos leite temos que ter sempre um borrego, no caso, pelas ovelhas. Não é? E tudo isto são produtos de uma exploração onde se faz tudo. Cria-se o animal e portanto, temos a matéria-prima e tens os transformados. Processo completo. E, portanto, e podemos incluir esses produtos na ecogastronomia? Claro que sim. Acho que em tudo que sim. Até porque temos ainda aquilo que é a produção de leite com base na erva. Erva que nós humanos não utilizamos e conseguimos ter animais que utilizem, ou seja, que não competem alimentarmente connosco, não é? Que são as ovelhas e que vão a todo lado e que nós, até pela forma de criação, proporcionamos bem-estar, porque não são animais que viajam todos os dias, não é? Fazem pastoreio de percurso, são colocados a pastagem, não competem alimentarmente connosco, enfim, têm algum bem-estar, julgamos nós, não é? Porque colocamos, enfim, estamos a explorá-los, é certo, mas proporcionamos algum bem-estar animal nas saídas diárias. E, portanto, parece-me de alguma forma este método de produção se encaixa perfeito, é o retrato perfeito daquilo que será a ecogastronomia. Não é? Já vamos regressar, vamos agora saber um pouco mais sobre o que é a gastronomia, de onde é que este conceito veio, como é que ele nasceu e como é que está a ser representado em Portugal. Como o próprio nome indica, a ecogastronomia é um conceito que junta as preocupações ecológicas à alimentação e ganhou expressão a nível mundial através do movimento Slow Food. Slow Food é a tradução literal do inglês comida lenta por se contrapor à fast food e à industrialização da alimentação. A corrente Slow Food nasceu em 1986 em Itália e é hoje conhecida por ser uma organização internacional sem fins lucrativos. Conta com mais de 100 mil membros, espalhados por centenas de países, e a sua premissa assenta na tríade bom, limpo e justo. Bons são os alimentos que valorizam a diversidade de sabores, variedades e tradições e que dão prazer de comer. Limpos porque são produzidos com respeito pelo meio ambiente e pelas gerações futuras, e justos, uma vez que implicam uma gratificação justa a quem os produz. Em Terras Lusas também já existe o movimento Slow Food Portugal, com grupos em vários pontos do país. A par desta organização foi também criada a Arca do Gosto, um projeto que tem como objetivo catalogar, descrever e chamar a atenção da sociedade para produtos alimentares de todo o mundo que se encontrem ameaçados e corram o risco de extinção. E nesta arca constam alguns produtos portugueses como as laranjas, a broa e uma espécie de feijão, embora outros já se tenham candidatado. A gastronomia, Margarida, é um conceito muito conhecido já dos portugueses e as pessoas conseguem distinguir perfeitamente o que é que ela é em relação ao resto da alimentação que é oferecida. A ecogastronomia, penso que é um conceito bastante mais recente e com uma introdução mais recente também em Portugal. As pessoas já têm noção em Portugal do que é isto? Penso que não. Acho que há bastante desconhecimento e também alguma confusão em relação ao conceito. Por exemplo, ouvimos agora aqui na reportagem que as laranjas fazem parte da Arca dos Gostos, que é uma das iniciativas do movimento Slow Food internacional, mas não é qualquer laranja. São as laranjas de Ermelo, tal como não é qualquer feijão, é o feijão terrestre, tal como não são todos enchidos, é os enchidos... Como é que é feita essa seleção? Tal como no Património da Humanidade, são feitas candidaturas que são avaliadas por um júri internacional, são verificados os critérios, se estão ou não a ser cumpridos, e só então é que são reconhecidos como complexo? Alimentos em vias de extinção. É um processo complexo? Não é muito complexo, mas é longo, tem bastantes passos. É preciso, de facto, mostrar que há algo de único naquele alimento, que é produzido em pequena escala ou até já nem é produzido, que está esquecido, que tem uma ligação histórica ao local,
portanto, que tem uma valorização cultural específica para aquela zona. Tem uma história. Exatamente, e que tem, portanto, tem um valor não apenas gastronómico, ou seja, não apenas pelo alimento, mas por toda a cultura em torno daquele alimento. E, portanto, é considerado um alimento que deve ser preservado, que deve ser valorizado, deve ser promovido, deve ser dado a conhecer e daí entrar para essa... Quais são as vantagens que um determinado produto tem de fazer parte dessa lista? Por exemplo, pôs a Zaruja no mapa. Os enchidos da Zaruja fazem parte dessa lista de alimentos protegidos. No mapa a nível internacional, exatamente, é isso? Exatamente. E a procura aumentou? A questão da procura é uma faca de dois gumes, porque obviamente nós queremos viabilizar a produção, queremos garantir que a tradição é mantida, muitas vezes recuperada e depois mantida, queremos que os produtores possam viver dessa atividade, mas ao mesmo tempo é preciso ter cuidado para não massificar, para que não haja essa tendência para industrializar e normalizar que nós temos assistido noutros âmbitos. Portanto, a produção tem de ser mantida em pequena escala, tem de ser válida para aquele local. Ou seja, nós não queremos ter enchidos de Zaruja a ser vendidos de norte a sul de Portugal. Isso de alguma maneira desqualifica. E os produtos, para se manterem dentro dessa classificação, como ecogastronómicos, têm que manter também um determinado... Isto é uma lista de alimentos que estão em vias de extinção. A partir do momento em que eles atinjam um patamar de sobrevivência assegurada, já não precisam de estar na lista. E deixam de estar. Exatamente. Então, e quem é que controla isso? Isso é tudo gerido pelo movimento Slow Food Internacional. Por exemplo, provavelmente nunca ouviu falar do doce de escursioneira. Nunca. Exatamente. Estava esquecido. Tem vindo agora a ser recuperado. É muito interessante. E o que é? É um preparado a partir da raiz de uma planta que antigamente se utilizava tradicionalmente no Alentejo para cristalizar e depois fica com uma forma e um sabor muito específicos, muito próprios, é mesmo especial. Mas, portanto, todos esses alimentos são resultado de um trabalho de busca, um trabalho quase arqueológico para que em casos onde essa tradição às vezes já só existe nos livros e na memória, das comunidades, seja de novo trazida à luz e obviamente também passa a cumprir critérios de segurança alimentar que se calhar antigamente não eram tão prioritários, não é? Portanto, não podemos esquecer que estão no século XXI e portanto, esses alimentos têm de respeitar todos os critérios de saúde. Mas, neste momento, o movimento Slow Food não trabalha apenas a arca dos gostos, como se chama esta lista, este catálogo de espécies em vias de extinção. Onde é que podemos encontrar esse catálogo já agora? Está na internet, está disponível, tem lá a lista de todos os alimentos que são considerados em vias de extinção, que estão já identificados nos vários países. Mas há um outro trabalho muito interessante que vai para lá desta arca dos gostos, que em italiano eles chamam os presídio, que tem a ver com trabalhar em cada região diretamente com os artesãos para que essas atividades sejam restauradas. Portanto, não é só a preocupação de evitar que se extinga, mas de criar atividade económica, ou seja, de garantir que as comunidades possam rentabilizar a sua cultura e se consigam diferenciar. Porque neste momento o que nós temos nas cidades, nos hipermercados, é tudo igual em todos os hipermercados. Isto é um contraponto. Em cada sítio que se preocupe com a sua gastronomia, o seu ambiente e a sua economia, há que diferenciar. E essa diferenciação cultural e gastronómica traz depois enormes benefícios turísticos, por exemplo. Mas um contraponto cabe, imagino eu, estarão as pessoas a pensar também, ou não? Um dos critérios, enfim, ou pelo menos uma das preocupações nesta área não é de comer muito, mas de comer pouco e bem. Ou seja, é um facto que as pessoas atualmente gastam muito menos em comida do que gastavam. Há umas décadas atrás o orçamento familiar podia ir até 50% e mais para fins alimentares. Neste momento anda ali entre os 10% e os 20%. Portanto, as pessoas acham que comida barata é uma necessidade para poderem manter o seu estilo de vida. E, de facto, com este tipo de alimentos é necessário gastar mais dinheiro por peça. Mas, por outro lado, os alimentos são nutricionalmente mais densos, portanto é preciso comer menos, não é preciso comer tanto. Ou seja,
eliminar excessos da nossa alimentação é uma coisa que faz bem à nossa De qualquer maneira, saúde. as pessoas não podem alimentar-se sempre só de alimentos de ecogastronomia. Ou é possível? Há capacidade para isso? Não só é possível, como é desejável. Ou seja, as pessoas devem consumir aquilo que é nós não temos grande quantidade de produtos biológicos. produção. Se toda a gente se alimentasse no país de produtos biológicos, não havia. Se toda a gente procurasse produtos biológicos, haveria mais produção. Os produtores fazem aquilo que o mercado procura. É uma bola de neve e, portanto, se aquilo que nós queremos é alimentos para restaurantes de fast food, então é isso que os produtores vão fornecer. Mas se houver procura por alimentos que são saudáveis, que não utilizam químicos sintéticos, que não são tóxicos para o ambiente nem para a saúde das pessoas e que ainda por cima respeitam aquilo que é próprio de cada região, então os produtores terão duplo prazer em garantir esse tipo de fornecimento. Ricardo, qual é o impacto destas coisas que falava agora a Margarida e que se usam na agricultura tradicional e nos alimentos que temos nos supermercados normalmente no dia-a-dia, os fertilizantes, os herbicidas, etc., e que este tipo de alimentação, ecogastronomia, não tem? Bom, lá está, são múltiplos os impactos e até se calhar começava logo por um exemplo que estava ali a dar. A alimentação, basta algo muito simples e que não está de certeza na mente dos consumidores, em que os animais são alimentados à base de erva e não à base de sojas e de milhos. Basta esse facto para os animais serem logo saudáveis, os produtos serem completamente diferentes e para toda a produção ser muito mais sustentável. E realmente nós não consumimos erva e, aliás, muitas vezes despendemos de energia e de tempo para nos livrarmos da erva ou controlarmos a erva. E, no fundo, podemos estar a criar um alimento à base da erva e que é muito mais natural dessa forma, mas a produção está invertida. Estamos a produzir milho e soja para alimentar os animais. Estamos a importar. Exatamente, e importamos, e muitas vezes transgénicos, e portanto, isso causa, pronto, não vamos entrar aqui em pormenor, mas isso causa uma série de distúrbios mesmo na fisiologia do animal e na característica da carne e dos produtos que nos vai fornecer, e portanto há uma subversão muito grande. E também uma das características desta industrialização é que olham sempre para a frente e andam sempre para a frente, nunca dão um passo atrás de tentar perceber porque é que surgiram estes problemas e como é que nós atrás conseguimos preveni-los e resolvê-los. Não, vamos à frente, vamos introduzir químicos, vamos introduzir antibióticos, vamos fazer, portanto, introduzir mais e mais tecnologia para resolver aqueles problemas que nós criámos e, no fundo, ainda prejudicamos mais os produtos, ainda prejudicamos mais o ambiente, prejudicamos mais as pessoas. É um ciclo negativo e vicioso, não é? E é possível invertê-lo? A Margarida pareceu-me que tem alguma confiança nisso. É possível invertê-lo? Qual é a sua opinião, Eu também, lá está. Era o que falámos logo no início, era os consumidores exigirem isso. E acho que há uma tendência crescente dessas exigências. De pessoas que têm essa consciência Sim, eu sinto isso. Quer dizer, no fundo já há uma consciência crescente em relação a estes assuntos e no fundo são regulares aqueles surtos, aquelas notícias, escândalos, carne de cavalo, doença das vacas loucas, pronto, vão surgindo esses escândalos que podem não motivar toda a gente logo a mudar, mas que vão ficando, acho que cumulativamente vão afastando as pessoas da agricultura industrial para a procura de alternativas e isso é positivo. Nuno, aquilo que eu quero estar a falar aqui um pouco é um bocadinho a pegada ecológica que deixamos atrás de nós com a produção agrícola, com a produção da nossa alimentação. De que forma é que a macrobiótica pode ajudar aqui no sentido de diminuirmos essa pegada ecológica? Em seu entender, ela tem esse papel também? Sim, bastante importante também. Há uma questão que o Ricardo falou e que abordou com bastante vivência, que foi a questão da consciência das pessoas, da consciência alimentar. A consciência parte sempre da educação.
Lá está, acho que o trabalho começa sempre nas escolas. As crianças têm que começar a ser educadas mesmo com a noção de que aquilo que elas comem todos os dias importa para o planeta. Ou seja, comer como se a comida importasse para o planeta. O que é algo difícil hoje em dia, fazê-los ouvir, eu sei porque vou fazer palestras em escolas muitas vezes, porque as crianças não têm contacto com a terra. Okay? Até com o mar, com a areia, com o que quiserem, com o solo, com o planeta em si, não é? A maior parte das vezes vivem em cima de alcatrão e transportam-se em caixas de metal, com pneus, então o contacto com o solo, com a terra é mesmo bastante diminuído. E nesse sentido, fazê-los despertar para... fazer despertar essa sensibilidade para a ligação entre aquilo que comem e o efeito que aquilo que comem vai ter depois no planeta próximo, mesmo até na própria sociedade, na própria comunidade onde vivem, pelas questões dos empregos, também já falamos aqui, pelas questões das tradições, de fazer reviver as tradições. É uma tarefa árdua, mas eu acho que é essencial. Mais do que importante, acho que é essencial, é mesmo de base. Portanto, as crianças ou muitas crianças não têm consciência de que uma coisa está ligada à outra, a terra e os alimentos e o ambiente. Sim, porque não sabem muitas vezes a proveniência do próprio alimento, mais uma vez porque conhecem os alimentos do supermercado, não é? Exatamente, essa questão. Vêm empacotados, não reconhecem sabores. Eu conheço casos de crianças que comeram, sei lá, e até adultos, comeram uma cenoura biológica pela primeira vez aos 20 e tal, 30 anos, e disseram, esta cenoura não aprecio muito porque tem um sabor estranho. Efetivamente, pela primeira vez estão a provar o sabor de uma cenoura. Que a outra cenoura tem muito menos sabor. E aquele sabor as pessoas já não conhecem estranho. também os sabores dos alimentos, muitas vezes. E esta ecogastronomia, este conceito, vai trazer isso de volta. Mais do que o paladar genuíno das coisas, o paladar genuíno dos alimentos, vai trazer essa também própria ligação à terra, ao ambiente e o enriquecer das tradições. O enriquecer das tradições está muitas vezes ligado também à qualidade e à saúde das próprias comunidades. Foi feito um estudo acerca das comunidades no mundo que mais tempo vivem, em que há mais casos de longevidade, mais casos de centenários, nomeadamente. Estamos a falar de centenários, pessoas com mais de 100 anos, que trabalham ativamente na sociedade, que cuidam dos bisnetos, dos trisnetos. E o que reconheceram em comum nessas sociedades é que, para além de se alimentarem com este tipo de alimentos que estamos aqui hoje a falar, alimentos pouco processados, produzidos localmente, colhidos nas suas estações, ou seja, com o máximo de respeito pela natureza e pelos ciclos da natureza, que nos influenciam a nós, obviamente, esse tipo de sociedades acabam por ter índices de felicidade, se quisermos chamar assim, muito mais elevados, e as tradições são mantidas de uma forma absolutamente natural. Estamos a falar de pessoas que, ao invés do que acontece aqui no nosso país, em muitos casos, e no país mais civilizados, que queremos assim chamar, que aos 60, 65 anos a sua ocupação social está muito diminuída, estamos a falar de sociedades em que aos 100, 60 e tal anos as pessoas estão efetivamente socialmente ativas e são muito válidas. Para trazer vivas as experiências delas no que diz respeito às tradições, à forma como comer, e são, acima de tudo, testemunhos de que uma alimentação regrada, com respeito pela natureza, com respeito pelo alimento em si, pela forma como se manipula o próprio alimento, importa muito para a pessoa, para a comunidade em si, e para o planeta em geral. Portanto, para si, este processo deve começar pelos mais pequenos. Pela tomada de consciência de que a alimentação é um processo e como é que ele acontece e que impacto é que ele tem sobre o ambiente, não é? Exatamente. E o que estamos a fazer é o suficiente para darmos essa consciência aos mais pequenos? Eu acho que há um movimento crescente, bastante forte, bastante ativo nesta altura, de começarmos a assumir um pouco a responsabilidade, que foi algo que deixou de existir durante uns anos. A autorresponsabilidade, que é um conceito bastante premente. Por exemplo, esse trabalho que vocês fazem com as escolas, vocês conseguem chegar a quantas escolas? Não sei, por ano, nesta altura, algumas dezenas de escolas. Fazem isso durante o ano todo, é? Sim. Somos convidados, as escolas convidam-nos para fazer palestras, para fazer demonstrações, workshops de culinária, que nós chamamos de culinária macrobiótica, que acaba por ser uma ecoculinária, é um pouco assim, para as crianças verem de que forma é que, manipulando muito pouco alimentos integrais, inteiros, se consegue obter pratos deliciosos, de fácil digestão, e que podem ser incorporados num dia-a-dia, mesmo no dia-a-dia agitado dos próprios pais deles, percebe? Eu sei perfeitamente que é difícil controlar as refeições das crianças quando vão para a escola, quando vão para fora, mas
essencialmente o exemplo que vem de casa e a base alimentar que é estabelecida em casa pode ser mesmo um motor de arranque para as novas Um dos obstáculos gerações. que temos dificuldades em vencer é o do tempo, não é? Sim, efetivamente. Esta questão do slow food e do fast food implica um pouco aí. Lá está, a tal questão. A própria sociedade também está ajustada de uma forma diferente, numa alta rotação. Introduzir slow food numa sociedade de alta rotação pode ser um conceito estranho, muitas vezes. É curioso porque já há também cidades lentas. É um movimento simétrico ao do slow food. Sim. É também um movimento internacional, inclusive há cidades portuguesas que já assinaram os 50 critérios das cidades lentas, como Lagos e Silves e Viana do Castelo, portanto já há algumas cidades portuguesas interessadas. Movimentos no sentido de desacelerar em vários setores. Exatamente, no sentido de desacelerar o trânsito, desacelerar os circuitos da cidade, o fluir da vida na cidade, no sentido de permitir que as pessoas usufruam mais, possam absorver melhor, possam sentir-se melhor e não sentir como um rato a correr no labirinto, não é? Este movimento é muito interessante porque, de facto, põe a tónica no bem-estar, no ambiente para todos, no espaço para todos, no tempo para todos. Uma cidade lenta é uma cidade onde há tempo para comer comida lenta, ou seja, tudo o resto se organiza e encaixa para que a alimentação possa ter um papel mais central, de partilha em família. Quer dizer, poucas famílias neste momento já, pelo menos, jantam todas juntas à mesma hora, não é? Essa partilha que não pode ser só dentro da família, mas também dentro da comunidade, portanto, uma partilha que está combinada com a descoberta ou redescoberta das tradições e que é muito diferente. É um momento das pessoas comunicarem, não é? É muito diferente estarem umas com as das outras. refeições típicas em Portugal, em que está a televisão Se bem que nós ligada ainda ou se está a muito falar. também das grandes refeições. Sim. Que podem durar horas à mesa. Ainda se vê muito disso. Sim. Acho que os portugueses continuam a gostar muito de estar à mesa. E do convívio. Do convívio que isso traz. E do convívio que isso O traz. convívio Já vamos regressar para falar sim. disso, vamos ver a próxima reportagem, vamos conhecer um projeto que começou em Setúbal, mas que já se estendeu ao país todo. No mercado de Santa Clara, em Lisboa, fica o PROV. Imagine que compra os seus legumes e frutas diretamente ao produtor e que este lhe entrega produtos diferentes todas as semanas. Este é o Projeto PROV, Promover e Vender, da Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal. O PROV nasceu em 2006, na Península de Setúbal, mais concretamente nos concelhos de Palmela e de Sesimbra, e surge como uma forma de dar resposta às dificuldades de comercialização de pequenos produtores agrícolas. Então, entendemos, na ADREPES, na Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal, que tínhamos que fazer alguma coisa para resolver este problema. O que é que fizemos? Associámos pequenos produtores agrícolas em grupos de 3, 4 produtores, a título experimental, de forma a que estes produtores pudessem combinar as suas produções agrícolas e oferecer um cabaz de produtos hortofrutícolas diretamente aos consumidores finais, sem a interferência de intermediários. Este projeto pretende que pequenos produtores criem um negócio, mas também uma relação com o consumidor. Para isso, estes apenas têm de se inscrever online e fazer o pedido de cabaz. Depois, basta recolher num dos locais que seja mais conveniente. Nós criámos uma plataforma, o www.prov.com.pt, e através dessa plataforma os consumidores podem fazer as suas encomendas. Portanto, trata-se de um formulário muito simples, onde se colocam os contactos e onde acontece uma coisa muito curiosa. Os consumidores, quando fazem a sua encomenda, não escolhem aquilo que querem. Eles escolhem exatamente aquilo que não querem. Já conseguimos ter a funcionar de norte a sul do país 53 núcleos de produtores que todas as semanas entregam diretamente aos consumidores, portanto, cabazes de produtos hortofrutícolas em mais de 80 locais de entrega. Os produtores defendem o Projeto PROV, dizem que tem sido um sucesso e é uma mais-valia para quem quer chegar diretamente aos consumidores. E a proximidade é outro aspecto a ter em conta.
entre o local de produção e de consumo nunca estão mais de 50 quilómetros. O que me levou a entrar no PROV, havia algumas dificuldades em escoar os nossos produtos. Foi uma tentativa de escoar os produtos hortofrutícolas. O contacto é extremamente positivo, obviamente. Vamos trocando ideias, vamos sabendo o que é que o consumidor gostaria de ter no cabaz, permite-nos fazer outras culturas que até à data não fazíamos. Um balanço positivo. Podemos dizer que é um balanço positivo, sim. O preço dos cabazes PROV é assegurado pelos produtores com a garantia de que é sempre igual, ou seja, o valor não sofre alterações. Desta forma, pratica-se um comércio justo. As técnicas agrícolas utilizadas são amigas do ambiente e há sempre a garantia de saber qual é a origem dos produtos, para além de que são sempre produtos da época. João Madalena, uma das produtoras que vimos agora nesta reportagem, pequena produtora, falava das dificuldades que tinha muitas vezes para conseguir chegar aos consumidores. Será que nós vamos conseguir no futuro, ou estamos a caminhar nesse sentido, desglobalizar e começar a localizar? Ou há muito caminho para fazer aí ainda? Há naturalmente muito caminho. E nós portugueses fomos os obreiros um dos principais obreiros da globalização alimentar, não é? O que é que nós portugueses? Nós portugueses. Não é? O que seria hoje a África sem a mandioca? Só dos descobrimentos ainda. Exatamente. O que seria hoje sem a mandioca ou milho. Portanto, nós globalizamos. Hoje vamos necessariamente ter que desglobalizar. Eu lembro-me, recordo-me, creio que foi no ano passado, o facto, por exemplo, de haver uma greve dos transportes rodoviários. E havia já pessoas em corrida porque 3 dias faltou o abastecimento, as pessoas em corridas ao supermercado para tentar trazer o mais possível, não é? E isto também nos torna inoperacionais, não é? Dá a impressão que nós não somos capazes localmente de fazer. Agora, para fazermos, temos que ter sustentabilidade, e sustentabilidade passa por os alimentos terem valor económico também, não é? Para que as pessoas se aguentem aí. É este o nosso modelo de vida. E algumas coisas podiam fazer sentido nesta tentativa de desglobalizar, que é, por exemplo, a restauração tem um papel fundamental nisto, em ter os cardápios com produtos locais, não é? Com abastecimento local. Podermos chamar pessoas com produtos diferentes, a valer pela sua diversidade. A outra coisa era aquilo que dizia também o professor, que as escolas, as refeições das escolas poderiam ser com base nos produtos locais, com abastecimentos locais, predominantemente, não é? Outra coisa, porque nós hoje, os alimentos vendem-se em função do preço e não daquilo que o alimento, quando há um pouco lhe falava no borrego, no queijo, nesse aspecto das ovelhas, da Serra da Estrela, é que o alimento não vale per si, ou só per si, enquanto alimento. É por tudo o que transporta. E tudo transporta é, por exemplo, o que é que seria, agora vou viajar também um bocadinho, o que seria hoje a Serra se não tivesse ovelhas? Portanto, há aqui serviços de paisagem, principalmente no combate a incêndios, pela existência de animais, face à existência de pessoas. Portanto, há aqui serviços de paisagem, portanto, a gente às vezes focaliza-se muito no alimento, mas temos que ver e não dá valor ao resto, ao processo todo, à cadeia toda. Todo o percurso do alimento. E hoje estragamos também muito, ou seja, a gente produz muito para vender a baixo preço, sem um grau de satisfação sensorial, não é? Porque hoje há muitas pessoas que se dirigem a determinado sítio para comer aquilo, dá a impressão que é um exclusivo, não é? E quando isto não devia ser um exclusivo, devia estar acessível. E estragamos muito até na forma também como funciona a restauração. Vêm aquelas quantidades que não estão ajustadas àquilo que nós consumimos. E, portanto, por dia a gente sabe quanto se estraga. Portanto, até podia ter o mesmo preço, ser oferecido menos e com melhor qualidade. Qualidade no sentido que nos dá satisfação quando comemos. A outra coisa que também permitiria e que tem impedido, quer dizer, são os circuitos comerciais para os alimentos. E hoje nós habituámos-nos a ir só às grandes superfícies. Eu creio que as grandes superfícies terão uma cota significativa daquilo que se compra. Bom, se cada grande superfície inserida em determinado território tivesse um espaço só para produtos locais, de produção local, não é? Porque hoje funcionamos muito com distribuição centralizada.
Eu dou muito o exemplo, imagine o que é um requeijão, que vale pela frescura sair de Ceia, ou de Oliveira do Hospital, vir a Lisboa para ser distribuído por todo o país. Os supermercados agora já fazem muitas feiras de produtos tradicionais e têm geralmente algum destaque nesses produtos, não é? Não chega. Não chega. Nós precisávamos fomentar a proximidade da produção com a entrega local e só de produtos do território. Eu saber que me dirijo a determinado espaço e tenho ali produtos que foram feitos num raio de X quilómetros. Era também importante, era importante para nós todos, não é? Até porque já que não vamos à casa do vizinho comprar. Que leitura isso tem para o consumidor? Que leitura? Porque tem que ter alguma leitura também, não é? É importante para o consumidor, quando entra no supermercado, saber que a couve que vai comprar é dali de 100 metros à frente? Eu acho que seria importante. Porquê que é? Olha, eu dou o exemplo. Se hoje, para perceber, alguns, creio que estou certo. Eu estou a tentar olhar para isto do ponto de vista do consumidor, não é? Porque estas coisas, para funcionarem, têm também que depois ter da parte do consumidor uma resposta. Porque se não tiverem, acabam por desaparecer os projetos, não é? E as coisas que se fazem. Qual é do lado do consumidor? O consumidor tem que sentir aí que tem uma vantagem qualquer. Eu acho que para procurar aquele produto e não o outro. Eu sinto como consumidora, eu conhecer a cara de quem produz a comida que eu levo para casa e dou à minha família, para mim tem. Mas isso conhece a cara se o produtor lá estiver no supermercado, exatamente. O que não acontece. Portanto, o que eu tenho é um produto à minha frente e que me dizem é daqui da freguesia não sei quantos. Pois, mas se calhar eu pergunto se isso para o consumidor é suficiente. Essa não me parece que seja a melhor solução. É verdade que em Portugal, neste momento, quem faz realmente dinheiro com a alimentação são os hipermercados e os bancos. E fazem demasiado dinheiro. E todos os outros setores de produção e transformação estão muito espremidos e não estão a receber preços justos. Eu acho que uma forma de nós tentarmos reequilibrar esses enviesamentos é precisamente indiretamente aos produtores através dos mercados semanais, mercados de rua, que já começam também a aparecer, e também mercados biológicos, em muitas cidades do país. Portanto, se nós procurarmos o contacto, para já eliminamos intermediários... E a integração dos produtores dentro dos hipermercados, dos supermercados, como estava a referir o João, também pode ser uma possibilidade ou não? Mas é desnecessário estarmos a acrescentar intermediários, e isso vai sempre aumentar o preço. Não é? Portanto, se nós conhecermos a pessoa que vende, que é a mesma pessoa que produz, que passa também a conhecer-nos a nós e as nossas especificidades, estabelece uma relação de confiança que ultrapassem muito os benefícios de ir a um hipermercado. Eu, pessoalmente, gosto muito de me abastecer nos mercados semanais. Os pequenos produtores têm pouco acesso ao consumidor? Têm muitos intermediários? Há alguma venda de porta. Se ela é suficiente para que a geração futura fique, não é? Para garantir a produção destes produtos, a questão trata-se. E hoje assistimos a uma desertificação. É porque não é suficiente. Temos também pequenos produtores que se têm organizado, que têm vendido os seus produtos através de plataformas na internet, fazendo chegar os produtos frescos às pessoas. Vemos também já uma série de projetos nesse sentido. Isso funciona? Pode ser uma saída? Pode ser uma saída, mas não acredito muito nela. Não acredito muito nela, muito francamente. Não é? Repara, hoje parece que tudo se resolve pela internet. Não é? Tudo se resolve, a gente comunica e tal. E depois temos que fazer chegar o alimento. Uma boa parte dos nossos agricultores é uma população envelhecida. Não é? Que trabalha em temos muita gente nova também a regressar à agricultura, não sim, temos? Sim, teremos alguma. E hoje temos também 500 mil analfabetos ainda em Portugal. Portanto, se jogarmos com estes elementos todos, percebemos que é parte... Mas a ideia não é encontrar soluções para agora, não é encontrar soluções para o futuro. Temos que pensar que, em princípio, daqui a uns anos não teremos os mesmos 500 mil analfabetos, não é? Por certo, para além daquilo que já foi aqui dito, por certo, precisávamos de uma nova lei do uso da terra, não é? Que facilitasse, que redimensionasse as explorações, que fizesse um pouco mais de quantidade. O enquadramento legal também não ajuda a isso? Não tem ajudado de forma alguma. Nem a lei das sucessões ajuda, não é? Que tem cada vez mais fragmentada a propriedade. E quando estamos a falar de produtos que necessitam da terra, não é? Agricultura com terra, nem isso ajuda, não é? Porque nós temos cada vez fragmentado mais. Aliás, o que se assiste é que uma boa parte com esta migração para o litoral, hoje quer-se fazer um cadastro de terras e não se sabe quem são os proprietários. Portanto,
E depois como é que se utiliza? Isso é um problema em relação à agricultura, é um problema também em relação aos fogos florestais, etc. É tudo. Quem toma conta das florestas. É um problema de todos nós e, portanto, aquilo que, já agora deixava só dar a resposta àquilo que perguntou, a comida é importante. Bom, para aqueles que compram, saber que que foi produzida a 100 metros. Bom, nós temos todos nos consciencializar que nós temos que viver em círculos de proximidade, que pode ser mais pequeno ou maior, não é? Então aí o importante e o enfoque tem que ser na educação. E na sensibilidade das pessoas para as coisas e na mudança de atitude das pessoas. Tem que ser por aí, não é? A receita maior passa sempre pela educação. E o estreitar de laços, é um pouco isso. Há agora movimentos que eu conheço, tenho alguns amigos que fazem, que é pedir a um agricultor que vegetais é que querem ver cultivados na horta deles. É quase um arrendamento local. O agricultor tem um know-how, eles têm a necessidade, o agricultor está próximo, tem uma horta ou algo próximo. Eles encomendam aquilo que querem que seja... Por períodos, por estações, eu quero que faça isto. Isso é muito interessante. Onde é que isso existe? Já existe em todo o país. Ah, é? Sim, e muitas por vezes... encomenda? Sim, e muitas vezes... Isso como é que surge? Nem sequer é um movimento organizado, é um movimento espontâneo. Alguém tem uma horta, bate-se à porta do agricultor e diz assim, olha, você tem um terreno, acha que era possível colocar aí abóboras, colocar aí cebolas, alfaces para mim? Claro que sim, não tem problema nenhum, que abóboras é que quer, percebe? É este tipo de estreitar de laço e de criar comunidades. Há um movimento em Portugal que se chama o movimento de transição, que eu penso que já também falamos aqui, que é um movimento bastante forte nesse aspecto e que serve exclusivamente para este estreitar de laços no sentido de conhecermos os serviços que existem dentro da comunidade e de partilharmos estes serviços. É um pouco isto que nós estamos aqui a falar, de nos ajudarmos aos outros e haver um pouco mais de contacto. Existe também já e de criar assim também melhor qualidade de vida, não é? Sem dúvida, claro. Mas isso de pedir ao agricultor os alimentos que queremos ver produzidos, há um movimento relativamente organizado, que é também bastante interessante e bastante a propósito aqui do programa, que se chama, que também é um bocado importado, acho eu, dos Estados Unidos, que se chama a agricultura suportada pela comunidade. Ou a sigla é CSA, Community Supported Agriculture, que acho que é um conceito mesmo muito interessante e muito a propósito deste momento em que vivemos, que realmente corta nos intermediários, em que há uma comunidade que se organiza com os produtores locais e não é paga quase uma renda, é pago à partida. Portanto, e também são partilhados os riscos, porque a agricultura também tem muitos riscos associados. E, portanto, diminuímos aquele stress do agricultor, diminuímos a obrigatoriedade e a necessidade de recorrer a créditos bancários e temos a comunidade mais envolvida na propriedade agrícola e na produção agrícola, partilha os riscos e depois tem direito portanto, é algo mensal ou anual e depois tem direito à produção partilhada pela comunidade. Pela comunidade. E há práticas dessas em Portugal, não? Sim, já existe. Já existem? Sim. Já existe. E já agora referi também agora uma associação que é relativamente recente, que é a AMAP, que é a Associação para a Agricultura de Proximidade. E que também surgiu aqui em Gaia. Sim. E também uma associação que está a trabalhar... E o que é que faz essa associação? Está a trabalhar precisamente na adoção de agricultores. Na adoção de agricultores. Podemos adotar um agricultor. Podemos adotar um agricultor, criamos esse tal laço, essa proximidade, e o agricultor sabe que pode contar com aquele cliente ao longo do período de produção, portanto tem... Portanto, ali um compromisso de parte a parte. De parte a parte. Sim. E depois a pessoa compromete-se durante o ano, os produtos agrícolas compra aquela pessoa, é isso? Exatamente, é isso. Essas coisas são complicadas, por isso a gente falta ao compromisso, como é que é? É como em todo lado, não é? É? Tribunal? Não. Basta confiança. Não, nós temos sempre experiências melhores e piores, mas das pessoas que eu conheço e que tenho ouvido, a experiência tem sido muito positiva. É um exercício sempre feito na base da boa vontade, não é? É. Já vamos regressar, porque eu queria que falasse também de uma coisa que o João aqui falou, que é o desperdício, aquilo que nós desperdiçamos hoje em alimentação. Passamos agora pelo Oceanário de Lisboa, vamos ver como é que o Oceanário investe na sustentabilidade, na preservação da natureza e também nos recursos marinhos.
Algumas espécies marinhas ficam vulneráveis e veem a sua existência ameaçada devido ao aumento da procura e do consumo. A Greenpeace Portugal afirma que a sobrepesca é a maior ameaça individual para os ecossistemas marinhos, mas o Oceanário de Lisboa oferece algumas ferramentas para que todos possam combater este fenómeno. Atualmente 70% dos estoques de pesca estão subexplorados, portanto interessa com o crescimento e com o aumento natural da população mundial. Somos um pouco mais de 7 mil milhões de habitantes em todo o planeta e continuamos a exercer uma pressão muito grande sobre os mares e oceanos. Se nós utilizarmos ferramentas que existem à nossa disposição, como por exemplo o cartão para o consumo sustentável de peixe e marisco, ou a régua dos tamanhos mínimos, nós podemos informar-nos sobre, por exemplo, as espécies que estão catalogadas como espécies que não têm problemas quanto à forma de captura ou a forma de criação, quando elas são criadas em cativeiro, e são espécies que são relativamente abundantes e que, portanto, não oferece qualquer problema ao adquiri-las. E, ao mesmo tempo, tem alguma informação adicional para o consumidor relativamente aos tamanhos mínimos. Patrícia Filipe alerta para a importância de informar a sociedade sobre os perigos do consumo excessivo ou de espécies que não tenham o tamanho mínimo legal. São estes os objetivos do projeto SOS Oceano, mas há outras iniciativas do Oceanário de Lisboa. Conversas Voxmar, o Mar em Escuta Ativa, é um projeto do Oceanário com a Shift Thinkers e é uma ação de sensibilização muito grande que está a decorrer desde janeiro e vai decorrer até novembro e que visa sensibilizar a população para a importância da economia do mar em várias vertentes. Agora, em junho, no dia 4 de junho, temos uma conversa aqui no Oceanário que é dedicada precisamente à gastronomia e que, obviamente, queremos juntar o tema mar e gastronomia e mostrar qual é que é a importância do mar português e da riqueza do mar português para a nossa gastronomia, para a gastronomia portuguesa, para o enriquecimento da nossa cultura através dos produtos locais, porque nós temos o melhor peixe do mundo. Estas conversas têm lugar no Oceanário de Lisboa e contam com oradores escolhidos por terem um papel ativo na promoção do mar português. Através do site oficial da iniciativa, pode assistir em direto às conversas onde quer que esteja. O objetivo é inspirar os portugueses e aumentar o investimento no mar lusitano. Margarida, a ecogastronomia de que falamos hoje aqui pode ser também uma forma de combater o desperdício? Temos desperdício mais na forma como produzimos os alimentos hoje? Bom, é interessante, nós ouvimos muitas vezes falar do problema da fome no mundo, que é um problema real e é um problema dramático. Mas têm saído alguns relatórios recentes que demonstram que nas sociedades mais desenvolvidas, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, o desperdício total de toda a cadeia de produção, transporte e distribuição atinge os 45%. Portanto, praticamente metade daquilo que nós andamos a produzir vai para o lixo, não é consumido. Portanto, isso realmente mostra que o problema da fome no mundo é muito mais um problema de distribuição e de justiça e de lógica na gestão dos mercados e da eficiência do que propriamente um problema agronómico de falta de espaço, de falta de terra, de gente a mais. Não temos, de facto, um problema de gente a mais nem de falta de terra, temos um problema de gestão, temos um sistema que preza, acima de tudo, o lucro e a eficiência, quando nós, na verdade, devíamos estar a maximizar era a diversidade, aquilo que é o único em cada local, a resiliência, ou seja, a capacidade de fazer a mesma coisa de diferentes maneiras, porque se uma falha temos sempre as outras. Devíamos estar a preservar a autoprodução e a autossuficiência. Portugal importa, diz 80% daquilo que consome, portanto somos totalmente não autossuficientes, dependemos dos outros para nos alimentarmos. Eu acho que isso é uma falha de segurança em termos de futuro extremamente grave. Precisávamos também de estar a fomentar aquilo que é a proteção ecológica, porque é do ambiente que nós iremos sobreviver no futuro e, portanto, os subsídios tinham de estar diretamente vinculados ao bem-estar animal, à proteção do solo, aos circuitos locais e de proximidade, que não é de todo o caso atualmente. Devíamos estar a fomentar a produção para consumo direto e não grandes monoculturas para alimentar animais. Portanto, o desperdício não é só aquilo que vai para o lixo, é também a forma como nós utilizamos aquilo que produzimos. É extremamente ineficiente estar a comer
aquilo que os animais processaram daquilo que foi produzido na agricultura. Portanto, são cadeias complexas, era muito mais simples, muito mais linear, muito mais económico consumirmos diretamente do que vem Como é do que podemos combater então esse desperdício, esse desvirtuar, que me parece um bocadinho que se está a falar da alimentação? Sim, bom, vou-lhe dar um exemplo. Nós conseguimos combatê-lo, acima de tudo, ganhando consciência das consequências das nossas escolhas. Portanto, temos de nos informar e não podemos estar à espera que seja o Governo ou o Ministério a informar a população, porque nós sabemos que existem interesses económicos para as coisas estarem assim e continuarem assim. Não é por acaso que elas estão assim, alguém, algures, está a tirar benefício económico disso. Portanto, para nós combatermos este estado de coisas, temos de tentar contornar aquilo que está à frente dos nossos olhos e tentar perceber onde é que estão os pequeninos caminhos. Descobrir o mercado de proximidade, comprar diretamente. Vou-lhe dar o exemplo do pão. Toda a gente come pão, aliás, faz parte da nossa cultura gastronómica em Portugal. O pão comprado na padaria e no supermercado é muito diferente de um pão genuíno. Um pão, para ser genuíno, teria de cumprir uma série de critérios, e eu vou dizer alguns. Obviamente, tinha de ser de fermentação natural, não podia usar fermento de padeiro, levedura de padeiro, devia usar massa velha. Isso sim é que traz valor nutritivo ao pão. Não podia ter substâncias químicas, porque esses químicos de laboratório não são comida. São compostos aditivos como espessantes e antiaglomerantes e melhorantes e conservantes. Servem para dar sabor onde o processo retirou o sabor, servem para conservar... O processo de fazer pão depressa demais, não é? Sem o tempo de levedura normal. O procedimento moderno de produção de pão não tem nada a ver com o processo lento, tradicional de fermentar, de levedar o pão. Não é? A farinha que é utilizada é uma farinha totalmente refinada, portanto, completamente desprovida de nutrientes, só tem calorias vazias, não tem aquilo que o nosso corpo depois precisa e depois parece que nós até temos de comer mais porque estamos insatisfeitos, porque de facto aquilo não satisfez as nossas necessidades. Portanto, a farinha não devia ser refinada, não devia ser industrializada, devia ser farinha de produção local, com variedades regionais e não o trigo híbrido que é utilizado, que é uma grande fonte de alergias alimentares, que depois causam todo o tipo de problemas em termos de saúde. Devíamos utilizar água não tratada, nada de água engarrafada em plástico, água tratada com cloro, tudo isso traz desvantagens adicionais. Devíamos fazer uma fermentação que depois permitisse o desenvolvimento daquelas bactérias que de facto ajudam à digestão daqueles farináceos. Tínhamos que arranjar maneira de cortar nas embalagens, porque em termos ecológicos isso é fundamental. Portanto, a venda tinha de ser direta, obviamente com critérios de sanidade, mas a venda devia ser direta entre o produtor e o consumidor. E depois tínhamos também de nos preocupar com o consumo ser respeitador do próprio alimento. Ainda há pão feito assim? Sim, ainda há pão. Não é fácil encontrá-lo, mas é possível encontrá-lo neste momento, inclusivamente feito com cereais regionais que não são o trigo, portanto, que são ainda menos alergénios do que o trigo. É possível encontrar desse pão e com a produção em agricultura biológica, etc, etc. Portanto, todos esses critérios é possível cumpri-los. Agora, se houver mais procura, vai haver mais oferta e vão nascer também, ou renascer também, os pães tradicionais, porque há uma diversidade, há uma riqueza enorme em Portugal na área da panificação, que quando se vai ao supermercado ninguém diria, mas ela existe, não é? Pelo menos o saber existe, mesmo que não seja a ser praticado como devia. Ricardo, a Margarida falava aqui de que quanto mais intensiva é a produção dos alimentos, menos variedade. Até que ponto é que esta diversidade, na forma como trabalhamos a terra, como produzimos os alimentos, tem impacto depois na biosfera? Tem. E falando de diversidade, podemos falar de várias diversidades. Podemos falar da diversidade agrícola, e que é realmente um património riquíssimo da humanidade, em que nós durante milhares de anos aperfeiçoámos de uma forma natural, quer dizer, porque agora há aperfeiçoamentos genéticos, mas de uma forma que a natureza nos permitia aperfeiçoar e criar variedades agrícolas, e isso tem-se perdido em larga escala, em grande escala. Portanto, há uma monocultura
não só nos campos, mas também uma monocultura mundial, em que há apenas um punhado de variedades agrícolas, de maçã, de batata, etc., que subsistem, quando na realidade nós tínhamos centenas, largas centenas de variedades. Algumas delas até que estão protegidas, não é? Para que não se percam, para que não se extingam. Exatamente, porque precisam dessa proteção, porque essa monocultura da nossa sociedade, essa imposição de termos poucas variedades, as variedades mais exigentes, que o mercado exige, não é? Mais procuradas. Mais eficientes. Mais consumidas, sim. No fundo dão cabo das outras variedades. E também as variedades locais estão adaptadas ao clima local, ao solo local, e isso muitas vezes não é tido em conta. E fala-se, por exemplo, nas alterações climáticas. As alterações climáticas vão trazer, e já estão a trazer, desafios grandes à agricultura, e essa massificação das variedades agrícolas no fundo, não é resiliente, ou seja, vamos ter muitos problemas de produção porque não temos variedades que com alguma capacidade de adaptação, por exemplo, às alterações climáticas e a essas variações. E, portanto, a variedade agrícola tem-se perdido bastante e continua-se a perder. E depois também há a biodiversidade, portanto, a variedade na natureza, que também tem sido completamente esquecida, ignorada e destruída pela agricultura industrial, porque lá está, foi o ponto que eu disse no início, a agricultura industrial veio cortar a parte natural da produção de alimento, ou seja, temos apenas um suporte físico, o solo, onde vão pousar as nossas plantas, e tudo vai ser, nós só queremos a nossa planta, é uma agricultura totalitarista. Destrutiva? E é destrutiva de tudo o resto. E, portanto, nós, em vez de termos um ecossistema agrícola, um ecossistema em que temos ervas, temos insetos, temos aves, temos uma série de fatores que até nos beneficiam, que beneficiam a produção, que evitam herbicidas, que evitam pesticidas. Portanto, nós conseguimos construir esse ecossistema biodiverso. Rejeitamos isso por completo. E temos apenas permitimos na agricultura industrial que a nossa planta subsista. E isso, lá está, isso é o que nos prende muitas vezes aos químicos e estas más práticas agrícolas. Esse tipo de agricultura que me está a descrever foi subsidiada durante muito tempo. E continua a ser. Continua a ser e há uma perversidade enorme na... Quer dizer que em termos de políticas, quer nacionais, quer a nível da União Europeia, não existe essa preocupação nesta equação? Quer dizer, podemos referir a alguns apoios que há apoios à agricultura biológica, mas a verdade é que continuam-se a apoiar em grande escala. Há subsídios para a compra de químicos, há subsídios que não incentivam, ou pior, incentivam negativamente a forma como a agricultura é realizada. E, portanto, isso está mal, lá está, devíamos ter consciência de que, se calhar, beneficiávamos muito mais a sociedade, no geral, subsidiando boas práticas agrícolas que vão garantir a nossa saúde, o bem-estar ambiental e da sociedade no geral. E a diversidade gastronómica. Exatamente. E aquilo que é único em cada região, porque estas políticas têm vindo a normalizar a nossa produção alimentar. Então nós estamos no bom caminho. Não passa só pela educação, ou pelo menos não passa só pela educação das crianças, passa pelas regras que são impostas. E depois passa também um pouco por estes financiamentos que acabam por ser um pouco contraditórios, ou que dão sinais contraditórios. Por um lado, apoia-se a agricultura biológica, por outro lado, apoia-se a agricultura intensiva. E apoia-se mas não em igual escala. Exatamente. A proporção, não é igual escala. A proporção é muito desfavorável à sustentabilidade. Nuno, gostava de ouvir sobre estas questões também e de perceber um pouco como é que podemos inverter isto no futuro. Sim, eu acho que se pensarmos um pouco a nível global, a nível mundial mesmo, Portugal é um país relativamente pequeno em termos de consumo, mas se imaginarmos, por exemplo, os Estados Unidos a consumirem, por exemplo, hambúrgueres, porque é tradicional, entre aspas, os Estados Unidos a consumirem hambúrgueres, e de forma crescente, e se tivermos a noção que para produzir os hambúrgueres é preciso
de forma intensiva também incentivar a pecuária. E nos Estados Unidos, a pecuária já não vive do solo dos Estados Unidos, porque já não há solo nos Estados Unidos para fazer carne necessária para o consumo dos americanos, dos norte-americanos. Neste momento são os solos da América do Sul que já estão a ser ocupados. Que consomem carne a mais, não é? Mais do que precisam. Essencialmente é isso, é uma questão de quantidade, mais até de qualidade. Se pensarmos em tudo isso, ou seja, qual é a implicação dos hábitos, e quando digo dos norte-americanos, digo um bocado os hábitos dos europeus, não é? Que nós estamos a importar. E o medo agora, a nível global, a nível de quem estuda estas tendências todas, é a China. Ou seja, quando a China começar a comer, e já está a começar a comer, como os Estados Unidos, como se come nos Estados Unidos, causa mesmo medo, causa bastante apreensão, porque vai ser necessário muito solo, degradar muito mais solo, para se produzir carne. Não é? Quando diz solo, diz água, porque os recursos hídricos necessários para a carne... já percebemos. A minha questão era um bocado no sentido de refletir sobre o que é que pode mudar, de uma forma realista. Em termos de hábitos. Sim, o que é que podemos fazer? Aquela questão de desacelerar é importante, obviamente. O planeamento refere-se a nível alimentar e de refeições. E a nível de políticas também, daquelas que temos, não é? A nível de políticas é mesmo isso. Por exemplo, é baixar as taxas que existem sobre os produtos biológicos, mesmo para que esses produtos cheguem ao consumidor de uma forma mais acessível. O que acontece agora é que é muito mais caro comprar um pacote de arroz integral do que comprar um pacote de arroz branco. Apesar do arroz branco ter uma série de processamento, não é? Que implicaria à partida que ele chegasse mais caro ao consumidor. Fazia sentido, não é? Faria sentido. Menos para um leigo. O que acontece é que quadruplicam mais o preço. Agora, como a produção é muito maior, imagino que depois ficará mais barato, sim, não é? Tem a ver com o peso, com o processamento que é afetado ao grão em si, que fica mais leve, que permite adicionar mais, tem a ver com esse tipo de situação. Já agora, nós falámos aqui do conceito de macrobiótica, mas não nos explicamos ainda bem à pessoa depois como é que ela se traduz na prática, não é? Na prática, o que a macrobiótica incentiva é que a pessoa consuma essencialmente cereais integrais, vegetais e leguminosas, como base essencial da alimentação. Portanto, todos estes produtos que são perfeitamente enquadráveis na ecogastronomia e que são mesmo os produtos para consumir 3 vezes por dia, digamos assim. Portanto, cereais integrais a todas as refeições. E baseia a sua alimentação toda nesses produtos? A parte essencial, sim. Ou seja, pequeno almoço e jantar, incluir sempre uma porção de cereais integrais. Neste caso, por exemplo, os cereais integrais retiram, por exemplo, a necessidade que a pessoa tem de comer pão, que é o mais habitual agora. As pessoas comem pão porque não comem cereais integrais, a maior parte das vezes. E há uma necessidade de ingestão de açúcar, de glicose, porque a pessoa vive de glicose, e que é suprida muitas vezes pelo pão, que é o mais disponível, é mais barato, efetivamente, é mais fácil, é mais rápido de consumir também, mas depois passa tudo por uma questão de planeamento. O que acontece nas famílias hoje em dia... Da alteração de modos de vida, de rotinas, de algumas rotinas, de algumas pequenas rotinas. O tempo que se demora a preparar a refeição. O episódio que eu conto muitas vezes e que eu vivenciei no supermercado foi ver um casal sem um filho no supermercado a pegarem algo congelado, das zonas congeladas, e a dizer, olhando para a caixa, pronto, o problema do jantar do nosso filho está resolvido. O problema, a primeira questão, é um problema, não é? E depois está resolvido de uma forma muito rápida, sem se ter a noção de que implicações é que isso vai ter. E claro, a criança a maior parte das vezes agradece, porque é uma refeição rápida, que lhe dá tempo para brincar ou para outro tipo de situações. Mas toda esta alteração de hábitos é essencial. É importante ter a noção que isto não implica perder 3 horas por dia na cozinha, implica um planeamento diferente. Ganhar, exatamente. Obrigado. Agora, obrigado, Pachega. Usando o seu conceito. É verdade, mas as pessoas dizem, eu vou perder tanto tempo, quando vão a consultas ou workshops, dizem, isto demora imenso tempo. Não. Os workshops, muitas vezes, de culinária, servem para as pessoas verem como é possível, na prática, produzir refeições ecológicas, também, saciantes, saborosas e que promovem a saúde do indivíduo e do planeta de uma forma rápida. Há workshops de comidas saudáveis em 15 minutos, por exemplo, que é possível fazer. A chave está mesmo no planeamento e na vontade da pessoa querer mudar. É mesmo mas claro que isto é mais fácil mudar quando as políticas de enquadramento fomentam isso. Também têm que mudar, senão é muito complicado, não é? E eu acho que há aqui um cerne que, se fosse utilizado para orientar e instruir as políticas agroalimentares europeias e nacionais, eu acho que tudo o resto decorria naturalmente sem estarmos com mais preocupações, que é promover a produção local num contexto de alterações climáticas, ou seja, num contexto de redução drástica do nosso consumo e utilização de combustíveis fósseis, porque são aqueles que estão a contribuir para a alteração do clima. Portanto, se nós levarmos estes critérios em consideração,
tudo o resto muda na direção certa, na direção da sustentabilidade, na direção de mais saúde, porque os químicos que nós pomos na agricultura, por exemplo, são grandes consumidores de energia, de combustíveis fósseis, porque são necessárias essas energias para produzir as substâncias. Então, os fertilizantes sintéticos são enormes consumidores de energia. Portanto, se nós começássemos a fomentar uma redução da intensidade energética da agricultura e a produção local, porque também é necessária para não estarmos a depender de transportes que por si próprios também gastam energia, então nós tínhamos uma alimentação e uma agricultura sustentáveis, tínhamos uma produção muito mais biológica do que temos agora e isso podia acontecer sem grandes intervenções no mercado, só se as políticas determinassem isso como prioridade. João, os apoios que existem à agricultura sustentável, como é aquela que me descreveu aqui na Serra da Estrela, e as políticas que existem são suficientes? Vão no sentido de incentivar ao aumento da agricultura sustentável? Olha, ou não tem havido um sério e verdadeiro investimento nisso? A melhor política é que nós estejamos conscientes e procuremos estes alimentos, ou seja, façamos, enquanto consumidor, estímulos à produção. Isso é suficiente? Portanto, se houver essa inversão, o resto vai atrás? É o principal. Eu creio que é o principal. Se eu me consciencializar a partir da escola, ou seja, que tenho que despender hoje, tenho que fazer refeições de 15. E posso estar 45 no computador, na internet, não é? E se eu tiver uma refeição de 1 hora, será que eu despender de 1 hora para me alimentar é muito tempo? Naquilo que é básico, que é vital, será muito tempo? Penso que não. Portanto, às vezes falamos em desacelerar e estamos a falar em qualquer coisa como alguns minutos. Quando me perguntava se as políticas são suficientes, eu aqui... perdoem-me, mas estou sempre aqui às vezes nós vivemos com vários reinos, temos falado sempre aqui no reino vegetal, eu gosto de falar também no reino animal e no caso particular das nossas raças autóctones. Nós hoje temos produtos que são, também já referido, que são produtos identitários, enfim, que património ou gastronomia e no caso alguns alimentos é cultura. E, por exemplo, nas políticas, hoje, se eu me quiser instalar como criador de ovelhas, e no caso de raças autóctones, que são só nossas, não é? E nós temos 15 em Portugal. Ou seja, temos diversidade. Hoje, quando se pensa, por exemplo, em leite de vaca, vemos tudo, as crianças veem tudo a preto e branco. E há vacas a cor, não é? Hoje há quase que também aqui um monopólio para a produção de leite. Assim como para as ovelhas pode acontecer a mesma coisa, quando falamos. Portanto, nós temos muita diversidade. Diversidade que se transforma em vantagens. Mas dizia eu que hoje, se eu me quiser instalar, a principal linha de financiamento da agricultura não apoia. Não apoia a parte animal. E hoje não há vegetais sem animais. Repare, falava-se aqui em fertilizantes. Antes da linha da beira alta, a mais importante produção, ou produto, melhor assim, das ovelhas, era precisamente a lã e a fertilização. E que hoje dá a impressão que é menos prezável. Além disso, parece um inconveniente. E não é, porque isto tem um ciclo natural que é preciso valorizar. E estar consciente, precisávamos de importar algumas coisas, não é? E gastar muitos combustíveis fósseis para fazer outras, para fertilizar, quando os animais os rebanhos eram alugados para fazer a chamada fertilização a bardo, não é? Eram compartimentados para ficarem... da terra. Sim. Portanto, agora, e há um pouco também fazia um enfoque nisso, quer dizer, e tenho dito isto várias vezes, por exemplo, nós temos hoje um parque natural, não é? O nosso maior parque natural, a Serra da Estrela, alguém perceber como é que ele tem ardido, não é? A necessidade, ou seja, aqui é um pouco a necessidade, para termos algumas plantas, precisamos de alguns animais. Tudo em quantidade certa, naturalmente. E qual é ela? Mas era interessante que alguém definisse se há correlação e se ela existe entre a área que tem ardido ultimamente e aquilo que tem sido o desaparecimento de animais e pessoas. E aumentámos extraordinariamente a capacidade de comunicação, temos net, temos telemóvel, temos meios aéreos Está e afinal a levantar essa questão porque se desconfia que seja assim, não é?
que esse impacto exista. Exatamente, é porque, repara, eu sei o que temos, nós todos temos perdido em animais e em diversidade de animais, não é? Eu trago hoje aqui isto que foi... Mostra-nos então, João, porque estamos quase no final, mostra-nos esse livro. Foi recentemente lançado na semana passada aquilo que é a diversidade em Portugal. Este pequeno retângulo tem 57 espécies animais, 57 raças, desculpe, entre os quais estão, por exemplo, 15 entre bovinos, ovinos, caprinos, galináceos, suínos e equídeos. Não é? E esse livro faz o levantamento dessas raças todas, para dar a conhecer as raças autóctones nacionais? Exatamente, exatamente. Foi uma Onde é que as pessoas podem encontrar já agora esse livro? Hoje podem dirigir-se, eu creio que ainda não está à venda, mas... ainda não está à venda? Não está à venda nas papelarias, não sei se estará, mas podem-se dirigir junto da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e, portanto, ver a diversidade animal que existe em Portugal. Que ainda temos e, portanto, que temos... e que por todos, temos que perceber quais são os produtos deles, em que é que valorizamos para continuarmos a manter. Muito bem. Não é? Muito obrigada. Obrigado. Nas respostas dos parceiros conhecemos hoje a linha do cidadão com deficiência do provedor de Olá, Manuela, bem-vinda. A Manuela Montes é técnica superior do Provedor de Justiça e hoje vamos falar aqui da linha Cidadão com Deficiência. Que linha é esta? Há quanto tempo é que ela existe? A linha Cidadão com Deficiência foi lançada formalmente há muito pouco tempo, no dia 22 de abril, mas já está em funcionamento há alguns meses. O objetivo deste período experimental... Portanto, foi dada a conhecer, mas tiveram primeiro a experimentá-la a ver se funcionava. Exatamente. O objetivo deste período experimental teve a ver com aferir das necessidades das pessoas com deficiências, uma vez que já existiam serviços que operavam nesta área, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Reabilitação. Portanto, teve que já tinham um serviço deste género, é isso? Sim, sim. E vocês integraram tudo ou não? Eles mantiveram a linha deles e vocês criaram outra? Não, a linha de Cidadão com Deficiência do Provedor de Justiça não tem nada a ver com a linha do Instituto Nacional de Reabilitação. Então qual é a ligação que me estava a fazer? Uma vez que já existia essa linha, precisávamos de saber se faria sentido a criação de uma linha que cumpria mais ou menos os mesmos E chegaram à conclusão que sim? Chegámos à conclusão que faria sentido criar esta linha, até porque a linha do Cidadão com Deficiência tem algumas especificidades que são completamente diferentes de quaisquer outras linhas. Então vamos, Manuela, explicar aos espectadores lá para casa para que é que serve esta linha, como é que ela deve ser usada e quem precisar, como é que pode utilizá-la. Ora bem, se calhar falar da especificidade da linha e do que é que distingue das outras. Primeiro, é gratuita. E pode-se ligar para a linha quer de móvel, quer de número de fixo. Sim. O número é este que estamos a ver aqui, exatamente, certo? 820 84 102. Depois tem uma mais-valia relativamente a qualquer outra linha que tem a ver com o dever de cooperação que as entidades públicas têm para com o provedor de justiça, o que facilita o contacto com essas entidades e a obtenção de algumas informações ou de esclarecimentos que depois são importantes para ajudar a resolver a questão que nos é colocada, quer pelos cidadãos com deficiência, quer por qualquer outra pessoa que necessite obter informações sobre esta Portanto, é importante temática. Essa ligação depois do provedor também a essas instituições, não é? Que podem dar respostas em alguns casos. Diga, ia continuar. O que isto permite é que a obtenção dos esclarecimentos importantes para resolver as questões sejam obtidos de uma forma mais célere, devido ao dever de cooperação das instituições. Isso não acontece, é um recado, não é? Não acontece. Acontece. Temos obtido São rápidas as respostas. Rápidas e colaboram, suponho, devido a este dever de colaboração. Muito bem. E então, quem precisar desta linha ou em que circunstâncias é que esta linha pode ser utilizada? Dê-me alguns exemplos, Manuela, para as pessoas perceberem. Está-me a questionar sobre as temáticas que normalmente... Precisamente, para que é que ela serve? Bom, serve para esclarecer todas as dúvidas
que se possam ter acerca dos direitos fundamentais dos deficientes, que são os mesmos direitos de que qualquer cidadão, acrescidos de alguns benefícios que este grupo da população pode aceder, e é importante que estejam informados sobre esses direitos para depois os poderem fazer valer. Não é? Portanto, essa é uma das funções da linha. E, por exemplo, as pessoas podem colocar questões sobre situações concretas do seu dia-a-dia que gostavam de ver resolvidas? Com certeza, é o objetivo da linha. Digamos que as questões apresentadas são dois tipos de questões. Questões que qualquer cidadão tem, nomeadamente na sua relação com as entidades públicas, e que nos ligam para a linha por terem uma determinada deficiência, não é? Portanto, utilizam a linha, mas para apresentar uma questão que pode ser uma questão de qualquer cidadão. Depois podem ligar se tiverem questões específicas da deficiência. Que questões é que são essas? As questões são muito diversas, quase cada Pode caso dar um é um exemplo caso. ou dois? Posso. Por exemplo, informação sobre... Por exemplo, eu posso queixar-me da falta de uma rampa no passeio se usar cadeira de rodas no sítio onde vivo, onde preciso de aceder, por exemplo, a um transporte? Com certeza. É possível colocar esse tipo de é uma questões? questão muitas vezes colocada. Portanto, questões sobre benefícios fiscais são muitas vezes colocadas. Para se aceder aos benefícios fiscais, é necessário que a pessoa tenha sido atribuído um determinado grau de incapacidade. Portanto, essa é outra questão, aliás, ultimamente muito colocada, que tem a ver com a atribuição e a verificação dos graus de incapacidade, porque houve umas alterações legislativas recentes e, portanto, surgem muitas dúvidas. Já agora, Manuela, quanto tempo é que demora a dar a resposta às pessoas? É o linha? tempo que for necessário. Nunca se sabe, é? Nunca se sabe. Nos ligam de volta depois às pessoas, é? Claro, com certeza. Portanto, recepcionamos a chamada. Se for uma simples informação, é rápida, é tratada diretamente no telefonema. Sim. Se for uma questão mais complexa, que precisemos de analisar o caso, porque, enfim, embora as pessoas que estão na linha estejam muito treinadas para isto, não dominamos todos os assuntos, não é? Muitas vezes é necessário consultar informação ou consultar até organizações, etc. Consultar as vossas que trabalham para pedir esclarecimento, ou as diferentes áreas da provedoria, portanto, que estão organizadas por direitos e por áreas, não é? Claro. E, portanto, às vezes precisamos de recorrer para obter algumas respostas. Portanto, a resposta pode demorar mais ou menos consoante também a complexidade da pergunta, não é? É isso? Portanto, podemos responder imediatamente, podemos ir fazer a nossa pesquisa e devolver a chamada depois com a resposta, ou podemos até estar meia hora com determinada chamada, se a pudermos responder se for necessário, ou se puderem na altura responder logo à pessoa. Para fecharmos, que estamos mesmo no final do nosso tempo, Manuela, a linha é muito jovem ainda, não é? Começou em abril. Como é que está a correr para já? Têm tido muita gente a ligar? Temos, desde a altura em que foi lançada formalmente e que foi dada a informação à comunicação social, recebemos, assim, numa semana, cerca de 60 chamadas. Quantas? 60. Era o que estavam à espera, mais, menos? Enfim, não estaríamos à espera bem, não é? de mais, mas nós temos mais 2 linhas a funcionar. Ok. E somos 3 técnicos, já agora com formação na área jurídica e com formação na área da psicologia, que por acaso sou eu. Tem que dar resposta às três linhas, aos três serviços. Se excedesse muito esse número, enfim. Também não conseguiam depois dar resposta, não é? Mas todas as chamadas são respondidas, quer no muito momento... Bem. Manuela, muito obrigada por nos ter vindo dar a conhecer a linha do cidadão com deficiência, 800-208-462. Obrigada. Obrigada. Já a seguir na agenda, pode saber quais são as próximas iniciativas dos parceiros da sociedade civil. A exposição de fotografia do vasto e belo Porto de Lisboa é constituída por uma seleção de imagens da coleção de fotografias antigas da administração do Porto de Lisboa, que retrata a vida portuária nas suas variadas vertentes nos primeiros quartéis do século XX. Pode ser visitada até 27 de maio no Museu do Oriente de Lisboa. A Universidade Católica Portuguesa do Porto realiza o curso livre sobre fenómenos místicos. O objetivo é mostrar como os conhecimentos da ciência e da Igreja Católica se complementam para explicar acontecimentos como curas milagrosas, levitação e conhecimento do futuro.
Os encontros decorrem até 13 de junho. As galerias Carpe Diem Arte e Pesquisa de Lisboa apresentam amanhã uma exposição do artista brasileiro Nelson Lerner. Autor de uma obra multifacetada e em constante crítica à sociedade e artes contemporâneas, através de performances, objetos, outdoors e desenhos. O Largo Residências oferece a oficina de costura Contos e Pontos na Lavandaria da Rosa, em Lisboa. O trabalho é inspirado na criatividade de uma moradora local e um artista que reaproveitaram roupas esquecidas neste local e que transformaram em novos objetos com mais diferentes utilidades. A participação é gratuita e decorre amanhã. E o programa de hoje está fechado. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. O Sociedade Civil vai voltar na segunda-feira. Vamos falar do turismo como motor da economia. Na próxima semana vamos ainda olhar para a agricultura como forma de combater o desemprego e dedicamos um programa ao serviço público e privado de saúde. No Facebook do Sociedade Civil encontra todos os assuntos da semana que vem e coloca as perguntas que entender para os convidados da Sociedade Civil responderem aqui. Porque Sociedade Civil somos todos nós.